certeza nessa noite que o Espírito Santo de Deus, Ele faz presença na casa. Ele está aqui nessa noite para falar com cada um de nós. Ele está aqui para curar, para libertar, para transformar. Ele está aqui para batizar com o Espírito Santo também. Porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que operou no passado. É o mesmo Deus que opera ao presente. Mas em nome de Jesus, dessa história, onde essa campanha abre hoje, desse tema, eu estava estudando esse texto aqui, essa história de Naamã. É uma história bem narrada, bem conhecida, onde fala daquele homem, Naamã, um homem valeroso, um homem de valor, um homem que, aleluia, através dele, Deus dava livramento ao povo da Síria, através de Naamã, Deus dava livramento ao povo da Síria. E a Bíblia se fala que aquele homem, ele era um homem que ele ia para a batalha, e através dele o Senhor dava livramento ao povo da Síria. Mas se você pegar nesse texto, é uma história que Naamã, ser um homem de Deus, usado por Deus, mas era um homem leproso. E a Bíblia disse que Naamã, todas as vezes que ia para a batalha, ele ganhava a batalha, vencia as batalhas, Deus dava vitória ao povo através dele. Mas Naamã tinha um problema com ele, que ele tinha uma lepra. E essa lepra, ele andando, fazendo a obra, marchando com a capa. E a Bíblia diz que sobre debaixo daquela capa existia em Naamã uma coisa que era dentro dele, que precisava ser tratado. E esse que precisava ser tratado de Naamã era aquela lepra que estava sobre ele. E a Bíblia disse que para tudo tem um tempo, e para tudo Deus vai dar um jeito, para tudo Deus resolve. E a Bíblia disse que ali uma menina, ela foi pega, sendo escrava, e aquela menina, ela veio para trabalhar na casa de Naamã, e aquela menina para servir a esposa de Naamã, e aquela menina sendo ela escrava, mas aquela menina, ela conhecia que dentro de Israel tinha homem de Deus, tinha profeta dentro de Israel. E aquela menina, ela sabendo da história de Naamã, ela começa a pregar para a esposa de Naamã e dizer para a esposa de Naamã: lá em Israel há profeta. Se o teu esposo, aleluia, ele ir em Israel, lá tem um profeta que restaurará ele dessa lepra. Essa menina, sendo ela escrávida, mas uma menina conhecedora da palavra de Deus, e que sabia que dentro de Israel tinha homem de Deus que poderia restaurar a lepra de Naamã. E ela começa a falar para a esposa de Naamã. E quando ela fala para a esposa de Naamã, a esposa de Naamã começa a falar com aquela mulher, o Naamã, e disse: Naamã, esse uma jovem está dizendo que lá dentro de Israel há profeta que poderia restaurar você dessa lepra. E a Bíblia diz que Naamã, ele pega uma carta e começa a escrever uma carta. Ele pega um livro e ele começa a escrever uma carta para mandar lá para Israel. Mas a Bíblia diz que quando ele está escrevendo aquela carta, ele conta toda a história dele, o que está acontecendo com ele naquela carta. Ele se abriu, aleluia, contando toda a sua história daquela situação que ele estava enfrentando. E a Bíblia diz que quando ele escreve aquela carta, ele vai mandar a carta lá para o rei de Israel. A carta não era para ir para o rei de Israel. Imagine se alguém escrevesse uma carta e mandar uma carta para o prefeito, vereador que seja, pedindo que restaurasse ou curasse do seu mal. E a Bíblia diz que quando aquela carta chegou até o rei de Israel, ele ficou indignado. Ele rasga aquela carta, e começa a dizer: sou eu, aleluia, Deus para restaurar, sou eu Deus para curar. Aleluia. E a Bíblia diz que quando o profeta Eliseu, ele soube que o rei recebesse uma carta do homem que estava enfermo, aleluia. E a Bíblia diz que quando Eliseu sabe que aquela carta chegou até o rei, ele disse: manda-me a mim, aleluia, porque aqui em Israel há Deus. Dentro de Israel há um Deus que pode curar, há um Deus que pode restaurar. E a Bíblia diz que quando Eliseu sabe daquela história daquele rei, que ele recebesse a carta, e ele se indignou muito, questionando se ele era Deus para curar, se ele era Deus para restaurar. Mas só que dentro de Israel tinha profeta, tinha homem de Deus. Dentro dessa cidade de
Uberaba. Aqui tem homem de Deus,